cada um. Multiplique na vida deles todas as alegrias, todas as esperanças, tudo, Senhor Deus, seja para a tua honra, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém? Bom, de novo, meio tremendo, né? Parece que cada vez a gente treme um pouquinho mais, mas é normal, deve ser, não sei. Já há um tempo atrás, né, Deus estava falando comigo para falar sobre uma palavra para a igreja. Aí eu falei, não vou pedir não, deixa para lá. Aí o pastor me chamou e falou assim, você fala uma palavra? Eu falei, falo, já estava pronto. Falei, mas difícil. Mas aí eu fui estudar mais, aperfeiçoar mais, porque falar apenas não é fácil. A gente se perde nas palavras, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo do 35 até o 43, é o que eu vou ler agora, depois nós vamos aí ver a palavra, né? Vamos falar sobre Jesus hoje. O que queres que eu te faça? Você quer algo de Jesus hoje? O que você gostaria que ele fizesse por você hoje? Está aí no telão já? Não? Não? Ele sempre quer fazer alguma coisa por nós, mas ele espera que nós tenhamos coragem de falar. Às vezes, lá no íntimo, lá no escondido, a gente não tem coragem de falar, não, isso não precisa. Eu ouvi, esses dias, uma pessoa daqui mesmo testemunhando, que dizia assim, não, isso eu não preciso pedir para Deus. E Deus deu para ela, conforme o coração dela havia no coração dela, né? Todo mundo já sabe, né? Pronto? Não saiu? Então, eu vou ler, você presta atenção, se você quiser abrir a Bíblia também. É Lucas, capítulo 18, versículo a partir do 35. A cura do cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe, Jesus Nazareno passava. Disseram para ele que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, para que se calasse. Mas ele ainda clamava, Jesus, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxessem ele perto e perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguindo, glorificou a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvor a Deus. Amém? Então, olha o que estava acontecendo. Para a pessoa que trabalhava, já era difícil aquela época. Tempos difíceis, que as pessoas precisavam andar a pé, andar no jumento. Era muito difícil percorrer um caminho. E ele era um mendigo, ele estava mendigando, estava à beira do caminho. Ele não tinha o que fazer nem para onde ir, porque ele não enxergava. Ele não tinha trabalho, ele não sabia fazer nada. Ele não conseguia fazer nada, fazer o que as pessoas faziam na época. E ele ali sentado, esperando que viesse uma moedinha. Assim, esperando. Estava à beira do caminho. E Jesus estava passando nessa beira. E aquela multidão, aquele alvoroço, seguindo a Jesus. E ele, o que está acontecendo? E agora, o que está acontecendo? Falou, Jesus, o Nazareno está passando por aqui. Ele começou a gritar, a clamar. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ele estava vendo Jesus? Não, ele não estava vendo, ele não sabia, ele sabia só a direção que vinha por causa do barulho. Aí ele começou a seguir pelo barulho e dizer, tem misericórdia de mim. Ele se jogou à beira do caminho, esperando que Jesus fizesse algo por ele. Jesus falou, o que queres que eu te faça? Já pensou Jesus perguntar para você hoje, o que você quer que eu te faça? Será que você vai querer ver alguma coisa? Será que você vai querer mais alguma coisa? O que será que nós vamos querer? É dia de cura, é momento de cura nessa igreja, cura espiritual, cura material. A pessoa que está precisando de uma cura, seja qualquer parte do seu corpo, Jesus, filho de Davi, está passando e vai tocar em você e vai dizer, que queres que eu te faça? Abra a tua boca e diga, eu quero ser curado, eu quero andar, eu quero fazer, eu quero pregar, eu quero ser um grande pregador, por que não? Eu quero me levantar diante das nações, eu quero cantar, eu quero ter voz para cantar. O que você vai pedir para o Senhor? Ele vai fazer para você. Temos aí o testemunho, alguns sabem, outros não, da Daniele. É? Daiane. Você é a Daiane? Sim. Então, a Daniele, ela disse que havia no coração dela o desejo de ter uma casa, de um outro jeito, que aquela que ela estava, ela não estava contente. E Deus preparou da forma com que o coração dela queria. Ah, meu Deus. É, a pequenininha, tá? Melhorou? A pequenininha das irmãs, tá? Então, Deus preparou para ela do jeito que ela imaginou, do jeito que ela sonhou. Foi preparando, preparando. É uma coisa impressionante. E hoje existem pessoas que estão doentes na alma, mas eu não tenho coragem, mas eu não, isso não é para mim. Deixa para lá. Jesus, filho de Davi, está passando. Vai tomando posse. Vai dizendo para ele o que é que você quer, porque ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Amém? Isso foi Deus teve misericórdia. Jesus teve misericórdia dele. Depois nós vamos ver novamente um outro cego. Eu não vou ler, só vou contar, né? Porque senão eu vou ficar cansativo aqui. Vocês vão já dormir, fechar os olhos aí e pensar que está orando, não está não, né? João, capítulo 9, de 1 a 6, Jesus passava novamente. Lá vai Jesus andava, hein? Pezinho de fogo, como diz, sapatinho de fogo. Ele andava muito, ele visitava as aldeias, ele curava os enfermos, ele ouvia o que o povo queria, ele sentia quando alguém tocava ali as vestes. Nas vestes a pessoa tocou, a mulher tocou e foi curada. Todo mundo sabe a passagem da mulher que foi curada do fluxo de sangue. E este era um outro cego que estava de novo à beira do caminho. E Jesus passava. Em João capítulo 9, de 1 a 6, depois vocês quiserem ler em casa, de novo Jesus passava. Só que ali houve contenda, porque o cego disse, eu quero ver. Eu vou lá para João, vamos dar uma passeadinha aí, deixa eu tirar o papel daqui. João capítulo 9, de 1 a 6. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhes perguntaram. Então começou a interrogação dos discípulos. O povo que andava com Jesus e que via Jesus pregar e que sabia que o que acontecia, que ele curava, que ele salvava, que ele
estava direto trabalhando com as pessoas. Já perguntaram, ô mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Porque ele nasceu desse jeito. Quem nunca olhou para um deficiente e pensou se ele nasceu assim mesmo, ou se ele se atropelou em algum carro, aí algum carro atropelou, alguma coisa aconteceu com ele? Quantas vezes o nosso interrogatório é maior do que nós? Basta nós irmos lá para o PS, passar uma horinha lá no PS, vai aparecer gente de todo jeito. Você vai falar, puxa, né? Um dia eu olhei para uma mulher assim e falei, nossa, mas ela conseguiu ficar careca total. E ela contando que ela teve uma doença e que tudo caiu. Todos os fios de tudo quanto é lugar caiu. Nem sobrancelha tinha, nada, nada, nada. Então, você pensa que até é uma moda que a pessoa está raspando, né? Então, gente, Jesus sabia de tudo. E Jesus vai lá e cospe nos olhos do cego. Quem pecou? Ninguém pecou. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Então, ele cospe no olho e limpa, põe as mãos e o cego começa a enxergar. Esse acho que foi o que fez o lodo. O outro, que é a outra passagem, tem três curas de cego. Só 3. Eu separei só essas 3. Não vou falar demais hoje, não, tá? Mas essas 3 curas. O cego de nascença, um cego que já via, que foi o primeiro, quero voltar a ver. Eu quero ver. E o outro, que vai lá, e orando, e em Marcos 8, 22 a 25, de novo o povo faz contenda, né? Quem pecou? Por que esse homem está assim? Não, é que é para se manifeste a glória de Deus. Então, ele vai usar várias formas. Uma, ele vai fazer lodo no chão, cuspir lá, fazer lodo, passar no olho da pessoa, curar. O outro, ele vai apenas molhar com a saliva e colocar as mãos. E o outro, ele vai dizer, a tua fé te salvou. Qual a forma que Jesus vai te curar nessa noite? Ele vai curar. De qualquer enfermidade espiritual, medo, ansiedade. Gente, essa tal de ansiedade parece que é incurável, né? Né, pastor psicólogo? Eu acho. É difícil, ela machuca, balança bastante. Mas são situações que as pessoas não sabem nem como pedir. Mas vai estar passando, Jesus de Nazaré. E você vai dizendo para ele, que queres? Ele vai dizer, que queres que te faça? Ele vai falar, que eu seja curado. Eu quero dar um testemunho de cura aqui, muito antigo. Vou dar um novo também, mas primeiro eu vou pelo antigo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fabiano estava lá na média, sempre eu falo dele, eu tenho as filhas também, tá? Já passei susto com todo mundo lá em casa, com grande, com pequeno, com netos de todas as idades já me deram susto, tá? Tipo, meu netinho ficar em hospital, agora descobrimos que a netinha tem um probleminha lá, e nós estamos orando, sei que Deus vai estar fazendo a parte dele. Mas o Fabiano, que todo mundo conhece aí, essa bênção maravilhosa, estava por volta dos seus 5 anos, e ele já estava sendo prorrogado uma cirurgia por alguns anos. Um médico enrolava, não, eu não posso pôr, ele não tem resistência orgânica, não posso, ele tem essas doenças, esses problemas, tal, não pode fazer cirurgia. Aí apareceu lá um pediatra valente, né? Vamos marcar a cirurgia dele. Daqui 15 dias ele vai estar fazendo essa cirurgia, eram 3 cirurgias simples, segundo ele dizia, e todo mundo em volta de mim.
os parentes, as outras pessoas entendidas mais ou menos, os menos, os mais, diziam, se eu fosse você, eu nem levava ele mais para esse hospital. Era o servidor público estadual. Ele vai ficar na mesa de cirurgia, ele não aguenta uma anestesia. O que nós vamos fazer? Aí comecei a orar. Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora? O que fazer? Comecei a buscar a Deus do meu jeito, era nova, eu era mais nova do que hoje, tá? Fabiano já vai... Não vou falar a idade dele, mas faz bastante tempo isso, tá? Aí, estou eu lá na igreja, num sábado, um culto assim, né? Vem um pastor que nunca nem me viu, conheci ele naquele dia, e durante o culto ele diz assim, aqui tem uma mãe orando por um filho. Eu já levantei a mão, falei, só pode ser eu, não tem outra aqui não. Imagina, eu conhecia todas as mães lá, falei, deve ser eu mesmo. Fui lá, ele falou assim, está orando pelo filho? Deus vai curar o teu filho, vai entrar na providência, vai curar, e tal, e tal. Eu já saí de lá pulando, saltando. Falei, beleza, né? Está curado, está fácil, está mole, né? Era o sábado, a segunda-feira o Fabiano acordou com uma febre. Era uma febre repentina que ele tinha. À toa ele fazia umas febres terríveis. Acorda com aquela febre, tinha que correr para o servidor, corri. Falei, bom, na sexta-feira ele ia ficar internado, ia fazer a cirurgia, quer dizer, internar na quinta, fazer a cirurgia na sexta. Aquele desespero todo, eu falei, Senhor, e a cura? E agora? Quem não falou isso para Deus um dia? Senhor, o Senhor prometeu para mim que ia me arrumar um noivo bonitão. O meu genro falava assim, Deus prometeu para você, hein, André, um noivo bonitão, hein? Deve ser eu mesmo. Ele falava. E aí, cheguei lá no hospital, encontro uma outra pessoa, amiga minha, antiga. Ela fala assim para mim, Olga, como é que está o Fabiano? Eu falei, ele tem cirurgia, aquela história. Eu falei, está melhor, está melhor. Ela falou assim, você já passou na hematologia daqui e tal? Eu falei, não, o que é isso? Né? Que nem não entendia, gente. Eu fui ficando especialista depois. Minha pós veio depois, tá? Pós em hematologia, pós em tudo quanto é área eu fiz, viu, Marta? Fui, aqui, graduada. Aí, passa com ela. Entrei na sala da médica, falei, olha, assim, eu preciso marcar uma consulta, não tem vaga. Ela falou, não tem vaga. Daqui a 3 meses, pega uma fila aí, 3 a 4 meses você consegue. Eu falei, meu filho, assim. Só falei muito rápido quem era ele. E que na sexta-feira ele tinha uma cirurgia. Ela falou, cancela essa cirurgia. Não entra com ele num centro cirúrgico, se você tiver dúvida nenhuma. Eu falei, mas o médico falou, desmarca. Desmarquei. Corri lá, falei, estou desmarcando, não vou poder comparecer. Sério, né? Vou lá no guichê, antigamente você ia no guichê para marcar uma consulta. Falou, tenho para amanhã. Você quer? Quero. Eu ia faltar de novo na escola, mas eu fui. Cheguei lá, a médica, você? Eu falei, Peguei uma vaga que alguém desistiu. Ela começou a examinar, tratou ele por 6 meses e falou assim, ele tomar um copo de água ou todos os medicamentos é a mesma coisa, ele não reage. Seria um perigo você ter colocado ele nesse centro cirúrgico. Ainda bem que foi cancelado. Vai para uma homeopatia. Eu olhei para ela, a minha cara, né? Falei, então, se aqui... com todos esses medicamentos, ele não reagiu, o que a senhora acha que vai acontecer lá? Eu não confio. Eu não vou naquela Praça da Sé cheia de homeopatia, não conheço, não acredito. Ela falou, eu falei assim, a senhora tem um homeopata da sua confiança? Ela falou, tenho. Mandou, fui lá pagar a consulta, caro. Falei, manda.
paga, parcela, paga, manda, põe no cartão. Não era nem cartão na época, pagamos lá, né? O Fabiano tratou por 9 meses, ele deu alta, falou, pode fazer cirurgia, pode fazer o que você quiser. Esse menino não tinha resistência orgânica. Falei, hã? Eu cheguei e falei para o médico, falei, doutor, eu estou aqui não porque eu confio, mas porque eu fui indicada do servidor para cá com ele na mão. Que o senhor pode fazer por mim? Ele falou assim, mas como assim, tal? Eu contei, ele falou, é que eu confio em Deus, tal, tal. Né? Ele fez assim para mim, se confia tanto em Deus, agradeça porque ele dorme. Porque com tudo que ele tem, ele não deveria dormir, ele teria terror noturno. Ele passaria direto dia e noite, ele não conseguiria dormir. Já é uma bênção porque dorme. Eu falei, tá. Aí saímos de lá, tratou por 9 meses e deu alta para fazer a cirurgia, fez, ficou bem. Depois que nós mudamos para cá, todo mundo viu, né, o bonitinho aí, de novo. Cai plaqueta, faz não sei o quê, acontece isso, acontece aquilo. Deus entrou com providência novamente. Só que existe um tratamento agora, tem uma equipe de médicos cuidando dele. É um monte, cada dia a gente vai em um. Mas Deus entrou com providência de novo. E sobre a tua vida, o que queres que eu te faça? Você precisa pedir para Deus. Você precisa entrar no estreito, no profundo, no escondido, naquele momento que você não sabe mais o que pedir, o que falar. E diga, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, o que eu posso fazer? Por onde eu começo? O que o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode salvar meu marido? O Senhor pode salvar minha esposa? Meu filho? Meu filho foi lá, o senhor sabe aonde? Não quero nem citar onde é. Mas fala para Deus, tenha a sua coragem de tocar, de dizer, falar para Ele, Ele vai entrar com providência. Ele precisa de você. Ele precisa de um intercessor, um apenas, para que mude a situação. Eu gosto muito de ouvir aquela palavra não é da figueira, da videira, que não dava frutos. Aquela que dá a uva, ela não dava frutos. Ela estava infrutífera, ela estava lá no meio do campo. Não tinha frutos, não tinha nada. E o dono da terra falou, tira, corta, põe outra no lugar. E o trabalhador disse, deixa eu cuidar dela mais um ano. Cercou, regou, cuidou. A palavra de Deus não diz que ela deu frutos, mas com certeza ela deu. Ela foi cuidada, ela foi tratada, foi regada. Existe sobre a tua vida um manto de oração que você tem que usar. As pessoas têm medo de usar o manto de oração, de falar para Jesus, mas Jesus sabe da minha vida, Ele sabe o que acontece lá no meu serviço, lá na minha escola, lá no meu passeio, eu vou fazer um passeio, Ele sabe de tudo. Aí o camarada pega aquelas cachoeiras que vira de ponta cabeça. Pã. Foi um livre-arbítrio que você teve. Você caiu na cachoeira porque foi teimoso. Acontece com a gente, para que nós possamos estar atentos, pegar esse manto de oração. Se a tua esposa não pegou o manto de oração que está na tua casa, pegue você, marido, e ore por ela, e ore pelo do lado, ore pelo vizinho da frente, de trás, do lado, de cima, de baixo. Aonde tiver vizinho, você ore. Se o teu marido não tomou posição de oração na tua casa, cata lá o manto, rouba dele, rouba de todo mundo. Rouba não, gente, palavra pesada. Mas é assim, tira, vai,
Faça uso você. Você consegue. Ore. Viu que a pessoa se distraiu? Por qualquer coisa. Nós nos distraímos por qualquer coisa. Nós sentamos à beira do caminho e apenas ouvimos o barulho. Alguém pode me contar que barulhão é esse? Todo mundo sabe? Passou um avião. E lá, naquele dia, passava Jesus, e aquela multidão, puxando, gritando, cada um queria estar mais perto de Jesus que o outro. E o cego, quando percebeu o barulho, o que fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Usa teu manto de oração. Mulher, a mulher, normalmente, elas têm mais facilidade, né? De catar, de fazer, de botar o manto lá e orar, e orar, e orar. Mas eu conheço aqui nessa igreja muitos e muitos varões aí que estão deixando a mulher na sola do sapato, viu? Estão orando mesmo, estão firme e forte, fazendo a frente de batalha. Isso é muito importante. Se nós colocarmos aqui, os guerreiros se preparam para a batalha, nós teremos muitos guerreiros, muitas guerreiras, pessoas que vão pegar e que vão orar. Não espere pelo outro. Hoje em dia, é fácil você pedir. Ora por mim, ora por nós, qualquer hora eu vou na igreja, qualquer hora eu vou. Essa tal de hora aí está meio perdendo a validade. Né? Perdendo a validade. Ore você. Peça. Faça isso para Deus. É na sua pele, é no seu estômago, é no seu pé, é no seu olho. Onde é que está a dificuldade que você tem? Onde é que você precisa correr com o quê? O que você gostaria que acontecesse com você? O Senhor diz nesta noite: que queres que eu te faça? Eu farei. Muito mais do que você sonha, mais do que você deseja. Mais do que você sonha e mais do que você deseja. Amém? É muito fácil nós, como mães, queremos que nosso filho fique sarado rápido, né? É fácil. Mas, olha, muitas lágrimas ali derramando, muitos dias pensando. Eu não tenho só o Fabiano, eu tenho duas meninas não, né? Duas mulheres que sofrem, que sofreram. Já contei aqui da minha mais nova, né? Ficou grávida, felicidade, maravilha, tudo. 2 meses depois, perdeu. Ficou grávida, maravilha, todo mundo festejando, beleza, beleza, beleza. 2 meses, 3 meses depois, perdeu. Aí já, pânico total, ela já não queria falar mais nada para ninguém, nada. 1 ano depois, era Dia das Mães. Pensa, todas as mães reunindo lá na minha família, fazendo festa e tal. Ela chega. Não falava, não tinha condição de falar. A voz foi embora. A hora que ela me viu, agarrou no meu pescoço, nós duas começamos a chorar. Eu já sabia o que ela sabia, o que ela tinha, ela sabia o que... E nós choramos. Ela disse assim para o pessoal: eu tenho 2 filhos, mas eles já estão no céu. Foi muito triste. Aquele momento foi tão triste que todos, homens, mulheres, todos choraram. Todo mundo chorou naquele dia. Foi um Dia das Mães, daqui a pouco a gente entrou em brincadeira, que tudo vai passando, vai comendo e vai passando. Naquele final de ano, naquele mesmo ano, ela engravidou, lá por volta do Dia dos Pais. Eu lembro que estávamos na comemoração do Dia dos Pais, e ela estava lá, e cada um, nós costumamos falar assim, cada um fala uma coisa, né? E ela começou a cantar aquela música que canta assim: olha para mim, Senhor, olha para mim.
Eu não sei cantar, tá? É muito linda, mas olha para mim. Aí ela parou e falou, chorando, olha para mim, Senhor. Aí todo mundo estava chorando de novo, o berreiro da família, né? Aí choramos, e tinha um sobrinho lá, tenho ainda, né, esse sobrinho, e ele se levantou e disse, eu vejo um barrigão. Falei, por que ele fala isso? É muito duro ouvir isso. Quem está sofrendo é muito duro. Porque ela não sei se ela vai conseguir. Animem-se, eu vejo um barrigão. Todo mundo, silêncio, né, na família. Na semana, quando ia virando a outra semana, ela diz, eu estou grávida, para a família. Foi aquela coisa, aquela alegria toda. A médica disse, você precisa tomar injeção todos os dias na barriga. Todo mundo sabe, né? Toma injeção, trombo não sei o quê, lá. Aí fomos lá para não sei onde buscar o remédio, as injeções. Caro, se fosse comprar, daria média de R$2.000 todo mês. Na época, fez 2 anos agora, a menina. Mas nós fomos lá no Maria Zélia, não sei aonde mais, leva documentação, leva tudo, e ela trabalha no SUS. Mas ela falou, não quero contar para ninguém, não quero contar nada, mãe, não quero que ninguém saiba. Eu falei, você chama a tua chefe, encosta com ela e diz, estou grávida e preciso dessa injeção. Falou, não tem, mãe, eu já olhei, já pesquisei, não tem. Pensa em filha que fica brava com mãe. É assim, sabe? Depois que elas crescem, é complicado. Aí, eu falei, quando eu era maior, eu era mais brava. Aí, vem ela, eu falei, Juliana, fala para a tua chefe. Aí, você vai falar? E lá no Maria Zélia negaram porque faltava um papelzinho, todo mundo já foi lá, já sabe que tristeza que é aquilo, né? Faltou um papel lá. Aí ela foi lá e chamou a chefe e falou, olha, é o seguinte, eu estou grávida, eu estou em obediência à minha mãe. Ela falou para eu falar. A chefe já, o que é? A minha mãe falou que eu tenho que falar para você, que eu estou grávida e que eu preciso dessa injeção, mas não tem. Então, faz um papel para eu buscar a Maria Zélia. Falou, o que é isso, Juliana? Muita calma. Eu arrumo todas essas injeções que você precisar. Todas. E você não vai falar para ninguém, você vai falar só quando você quiser. E ela tomou todas as injeções, tudo dado pelo SUS, viu, gente? Foi, era não sei aonde a gente ia buscar, liberou lá não sei aonde a gente ia buscar, e graças a Deus deu tudo certo, tudo maravilhoso. Falei, nós íamos fazer um revezamento. Um mês éramos nós que íamos pagar, o outro mês era o outro mês era o outro. Ia fazer uma escala, porque é assustador você gastar tanto com remédio. E Deus entrou na providência. Esses dias a menina fez 2 anos. Glória a Deus. Quando ela estava de 6 meses, já contei, assim que eu cheguei aqui, os ladrões levaram ela, queriam colocar no cativeiro, aquela coisa toda. Deus entrou com misericórdia. Ela disse que dizia... qual foi o pedido dela naquele momento? Senhor, eu sei que o Senhor vai mandar seus anjos, mas aonde eles estão? Cadê esses anjos? Ela ouvia a polícia e tal, mas falava, não é aqui, não pode ser. Ninguém chamou a polícia aqui. E tanta polícia, tantos carros, tanto avião, helicóptero, não sei o quê. Resgataram ela inteirinha. Graças a Deus. 6 meses de gravidez dessa menina tomando injeção, tá? Então, está lá uma baita de uma moça. E o que você quer? Estou só eu falando? Quem tem um pedido para o Senhor, no íntimo, no profundo, no escondido, aonde eu não consigo dizer, eu não consigo falar por quê. O que eu quero? É neste momento que Deus vai entrar e vai dizer para você, pegue o seu manto, ore todos os dias. Você vai pedir.
A salvação do teu familiar vai ser completo, inteiro, por inteiro. Vai entrar por esse corredor dizendo glória a Deus. Eu creio. A salvação daquele que ficou lá em casa, que às vezes, estou cansado, estou dormindo, estou isso, estou aquilo. Levanta. O Senhor diz, levanta e anda, porque haverá salvação na tua casa. Eu vou entrar com providência. Amém? Hoje eu falei um pouquinho demais, mas que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, guardando, cuidando, tocando no teu esposo. Com certeza. Ele é um homem de fé. Você é uma família de fé. Cada um de vocês. O Senhor esteja abençoando. Eu nem queria falar essa palavra, porque às vezes fere. É a mesma coisa de falar para uma jovem, quando você vai ganhar neném? Eu falo, essa pergunta não se faz, porque você não sabe a dor daquele que já perdeu, a dor daquele que já sofreu. Então, que o Senhor esteja te abençoando. Mas o Senhor insistiu que fizesse essa pergunta, para que você possa perguntar todos os dias. Na primeira dúvida, na primeira dor, na primeira dificuldade, peça, fale. Amém? Amém. Microfone. Amém. Deixa eu ver se eu prego. Amém? Da próxima vez eu falo menos, prego mais, tá?